Salve, meus amigos! Eu tava conversando com o N no WhatsApp e ele me contou uma história que eu fiquei muito perplexo, ao ponto de eu até gravar um vídeo falando sobre isso. Inclusive, eu queria agradecer o N por me ajudar com alguns temas de conteúdo, então um grande salve pro N, que tem um canal de opinião aqui na comunidade também. Eu vou deixar o link do canal dele embaixo, então se inscreve lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é o seguinte... A gente vai falar sobre duas garotas, a Sa e a Cookie. Essas duas garotas, elas têm canal no YouTube aqui também de opinião. A Sa, ela inclusive apareceu no Potencial do Digo. A Cookie é uma amiga do N. E olha só, as duas elas estavam namorando. E aí, até aí tudo bem, as duas estavam tendo uma relação muito boa, tava todo mundo comentando isso, todo mundo achando legal, ou pelo menos do fandom que elas têm, né, porque todo mundo tem seu próprio fandom. Aqui no Professor tem muita gente que gosta do meu canal, inclusive me chama de professor também. Então eu tô lá no Twitter conversando e a galera chega e me chama, e aí, professor, não sei o quê. E eu até fico surpreso de saber que tem pessoas que já me reconhecem mais pelo professor do que pelo Zaunlab, porque até então as pessoas só me chamavam de Zaunitas, né, mas enfim. Então, você tem essas pessoas que te acompanham, que querem saber de você e que gostam de você na maior parte das vezes. Só que aí surgiu um problema, tipo, a Sa e a Cookie, elas acabaram terminando seu relacionamento. E esse término não foi um término com exposed, com um monte de treta e coisa do tipo, simplesmente o relacionamento das duas acabou e pode acabar por qualquer motivo que seja. E vocês têm que entender que alguns relacionamentos terminam com amizade. Pode ser que a pessoa estava namorando, de repente ela resolveu acabar o relacionamento e pronto, não tem problema nenhum, entendeu? As duas pessoas continuam amigas, as pessoas continuam parceiras, só que não mais da mesma forma que era antigamente. E isso é uma coisa que é muito comum. Eu acho que é mais comum acabar um relacionamento dessa forma do que acabar com um grande rompimento. Embora que a gente acaba lembrando mais desses grandes rompimentos que aconteceram na nossa vida, porque eles são mais marcantes pela dor que a gente sofre, né? A gente acaba lembrando mais das dores do que das coisas positivas. E até aí tudo bem. Só que a comunidade das duas, aí que entra o problema. A comunidade das duas não aceitou esse término. Como se a comunidade tivesse que ter uma resposta de por que acabou ou por que as duas não estavam mais juntas, entendeu? Por que as duas terminaram sem conversar com a comunidade? Como se a comunidade fosse, por exemplo, os filhos deles, né, delas, no caso, e a comunidade tivesse que ter essa resposta ou que as duas tivessem que continuar o relacionamento porque a comunidade shippava as duas, sabe? E aí a gente entra num ponto que é bem interessante de discutir, porque o Goulart já fez vídeo sobre isso, sobre as pessoas elas shipparem ele com qualquer menina que apareça no canal, e isso muitas vezes ser desconfortável pra ele e também para as próprias meninas que aparecem no canal. E isso já aconteceu comigo algumas vezes e acontece. Se eu colocar um amigo meu aqui pra fazer vídeo comigo, vai ter muita gente shippando nós dois. Se eu colocar uma amiga aqui, vai ter gente shippando nós dois também. Então, independente da situação, sempre vai ter alguém falando alguma coisa sobre isso, sabe? E é interessante, porque, tipo, isso é uma coisa que eu aprendi com a Riot Games, e você vai estar falando, ué, Riot Games, o que tem a ver com esse vídeo? A Riot Games, há milhares de anos atrás, falava que quando eles produziam um personagem, esse personagem não era mais deles, era da própria comunidade. Então a comunidade pegava os campeões do LoL, qualquer coisa que eles fizessem, e dava um próprio significado para esse campeão. Então a forma que as pessoas pegam e assistem um conteúdo ou lidam com um criador de conteúdo é diferente do que é o próprio criador de conteúdo, entendeu? Então a gente tá aqui entrando numa filosofia muito platônica, né? Que é aquela questão do mundo das ideias e coisas do tipo, onde você nunca tem acesso ao que é a ideia plena, mas você tem acesso a formas distorcidas dessa própria ideia, como é o caso de um criador de conteúdo. Você tem acesso aos meus vídeos, às coisas que eu falo, mas você não tem acesso a quem eu sou de verdade. Você não tem acesso à minha vida pessoal. Então você não sabe das decisões que eu tomo e por que eu tomo essas decisões, por que eu faço esses conteúdos. Mas você pode imaginar o que eu tô fazendo e você pode julgar conforme você imagina que estão acontecendo as coisas, e você pode me atribuir coisas que muitas vezes eu não sou. Como é o caso, por exemplo, da galera que fica me politizando o tempo inteiro, colocando o Daico como sendo de esquerda, petista, ou como sendo bolsonarista. O tempo inteiro tem pessoas tentando se esforçar para criar narrativas de que façam sentido para dizer que eu sou um ou outro. Porque às vezes na vida dessa pessoa ela é tão extrema que ela não aceita que as outras pessoas não estejam contra ela, caso não estejam do lado dela, entendeu? Então é interessante você pensar como, tipo, acontece com os criadores de conteúdo o tempo inteiro isso. E as pessoas idealizam você de uma forma que é muito tóxica, principalmente para quem é um criador de conteúdo. Porque às vezes você tá vivendo a sua vida, você tem uma ideia, mas as pessoas estão te idealizando de uma forma completamente diferente. E isso muitas vezes te machuca, te trata mal. E nesse caso de ter um relacionamento, inclusive essa é uma dica que eu dou para qualquer criador de conteúdo: jamais entre em um relacionamento público. Tenha um relacionamento privado sempre. Você tem uma namorada, você tem uma esposa,
Mantenha isso o mais embaixo possível. Não porque você tem vergonha de mostrar a sua namorada ou a sua esposa, mas porque quanto mais você fizer isso, mais seguro vai estar o seu relacionamento e mais seguro vai estar a idealização do seu relacionamento que as pessoas fazem dele. E muitas vezes isso pode afetar a gente de uma maneira que faz com que a gente acabe terminando o relacionamento por causa de uma visão que o público colocou naquele relacionamento, por causa de uma cobrança que o próprio público colocou. Então o amor, ele desaparece não porque a pessoa foi ruim com você, mas porque as outras pessoas que estavam ao redor estavam apontando o tempo inteiro. E às vezes você quer ter uma relação de boas, mas você não consegue porque você tem que ficar fazendo coisas na internet o tempo inteiro. E isso quebra qualquer um. E nesse caso, a gente tem duas jovens que simplesmente namoraram e acabaram o seu relacionamento por qualquer motivo que seja. Mas as pessoas, elas não veem essas pessoas como jovens, elas idealizam demais. Eu já cansei de falar aqui que o público olha para o criador de conteúdo e não vê um ser humano ali, vê um entretenimento puro, e quando muda esse entretenimento, eles não aceitam. Então, você terminar um relacionamento, às vezes, para as pessoas que estão idealizando aquele relacionamento o tempo inteiro, é como se você estivesse quebrando um pouco a expectativa, como se você estivesse mudando o conteúdo daquele canal, ou mudando aquela pessoa que elas gostam tanto, quando na verdade não faz diferença nenhuma, é simplesmente uma situação que aconteceu, entendeu? Tipo, a gente tem que pensar que o criador é tão humano quanto a gente. E assim como a gente termina e começa relacionamentos, a gente bloqueia amigos e desbloqueia inimigos, acontece a mesma coisa. Você pode, por exemplo, desbloquear o cara que você mais odeia porque você quer conversar com ele e fazer amizade com ele depois. Mas o público não vai entender isso. O público vai te chamar de traidor, de falso e de um monte de outras coisas, né? E isso acontece muito mesmo, e tá acontecendo com essas duas garotas, que são criadoras pequenas e eu imagino que ainda não estejam na vibe de criador de conteúdo. Eita, deu um soco no microfone. E o que é a vibe de criador de conteúdo? A vibe de criador de conteúdo é você se proteger. Porque ao mesmo tempo que você se expõe na internet, você mostra quem você é e você recebe likes e comentários, você tem que se proteger do seu eu pessoal. O seu espaço vital tem que estar protegido para que essas pessoas não entrem dentro desse seu espaço vital e te façam mal, como está acontecendo com a Sá e com a Cookie. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, em apoio às duas que estão passando por essa situação complicada, porque já é difícil terminar o relacionamento e mais difícil ainda é ter que lidar com as outras pessoas te cobrando o tempo inteiro, como acontece, por exemplo, no caso do Whindersson e da Luísa, né, que o tempo inteiro os dois estão sendo apontados dedos, não importa o que aconteça, já acabou o relacionamento dos dois há 1 ano, mas as pessoas não superaram isso, as pessoas continuam falando o tempo inteiro. Isso até acontece com outras pessoas famosas, como é o caso, por exemplo, da Fátima Bernardes, que terminou o relacionamento com o William Bonner há vários anos, e mesmo assim as pessoas continuam trazendo isso à tona, continuam julgando as pessoas com quem ela está se relacionando e falando outras coisas mais, sendo que o William já tá casado com outra pessoa, né? E a própria Fátima também. Então é importante a gente entender que, embora a gente tenha a imagem idealizada desses criadores de conteúdo, por trás eles são pessoas normais que fazem coisas normais também. Bom, desculpa quebrar um pouco a sua expectativa, mas é importante para você ver as coisas com mais clareza. Obrigado por assistir esse vídeo, beijo, a gente se vê depois.